nossa culinária tá cheinha de amor aqui. Olha que coisa mais linda. Jefferson Costa, nosso confeiteiro maravilhoso, bem-vindo. Obrigado. E ele veio acompanhadíssimo, Da minha muito bem mãe. acompanhado da Maria Aparecida. Posso te chamar de você, Maria? Com certeza. Ai, que bom Fica que à você vontade. veio. Eu é Tô que super agradeço. feliz. É verdade que você tinha o sonho de ver o Jefferson fazendo as suas receitas na televisão? Esse é o meu maior sonho. É mesmo? Realizado agora. Realizado. Como é que foi a agora. primeira vez que ele apareceu na TV? Que seja doce, né? Sim, foi maravilhoso. É? Ai, Foi uma Maravilhoso. disputa. Foi uma disputa, nossa, Né? acirrada mesmo. Foi acirrada. Tinha muita gente boa lá também. E você participou também do Que Também, Seja Doce? isso. Você ficou nervosa lá? Também fiquei. Ficou muito. nervosa? Também porque você tá nervosa aqui hoje? Estou. Sério, O coração Maria? está aqui, ó. Verdade. Mas eu estou muito feliz. Ah, eu imagino. Feliz, feliz. Olha, mas você se sinta em casa, tá? Relaxa, porque Sim. aqui a gente tá em família, Sim, com o filhão do vamos. lado, vai ficar tudo mais tranquila fácil. agora. Coisa boa demais. E aí a gente vai conversando um pouquinho, né, sobre essa relação entre vocês, as curiosidades e também aprender esse bolo gelado de coco. Eu acho que você escolheu essa receita, imagino eu, porque também tem uma memória afetiva maravilhosa, né? Sempre. Eu falo que a vida é feita de grandes memórias. Eu vou até voltar um pouquinho quando a gente fala do sonho da minha mãe de me ver na TV. Ela falou assim, um dia eu vou te ver na televisão. E aí quando surgiu a ideia do Que Seja Doce, que eu fui para participar, era tema de lembranças de família. E eu fiz um bolo que é um bolo que a minha mãe aprendeu com a tia dela, que chama um bolo farofa. Era até uma sugestão de trazer também pro programa hoje. E a gente tem muitas memórias na cozinha, né? A gente foi muito criado ali fazendo muita coisa na cozinha. E uma das coisas que a gente sempre fez é o bolo prestígio. Então numa roupagem mais delicada, a gente trouxe o nosso bolo gelado, recheado, que é diferente do que as pessoas fazem, que é um bolo só molhado no leite Sim. de coco. A gente trouxe um bolo recheado, que é uma cocada que a minha mãe sempre fez comigo na cozinha. A gente já teve ateliê, enfim, a gente tem uma história aí longa, Nossa, né? A gente bastante. brinca que a gente teve, Maravilhosa. por boa parte, um puxadinho em casa, onde a gente fazia doce, que foi uma fonte de renda que a gente viveu aí um bom período. Então minha mãe é minha parceira, Que falo demais. que foi meu primeiro reality com ela e hoje para consagrar aí todo o tempo que eu faço de TV com vocês, trazer ela para comemorar o Dia das Mães com a mão na massa. Ela tá nervosa, mas vai dar Sim, certo. É, mas agora mas eu já estou acho- feliz. Isso que importa, queremos te ver feliz aqui. Fique mesmo, porque olha, eu vou passar os ingredientes pra gente já começar essa receita e também vai rolar receita com bate-papo aqui hoje, tá? Pra comemorar o Dia das Mães. Esse bolo de gelado, olha, você vai precisar dos seguintes ingredientes para a massa: 5 ovos, 2 xícaras de açúcar, uma xícara e 1/4, né? 1/4 de xícara, na verdade, 1/4 de xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento químico, 2 xícaras de farinha de trigo, 200 ml de leite de coco, meia xícara de coco ralado. Agora, os ingredientes para o recheio. Você vai precisar de 1 xícara de açúcar, meia xícara de água, 1,5 xícaras de coco fresco, meia xícara de leite condensado e meia caixa de creme de leite. E para finalização, você vai precisar de 150 gramas de coco em flocos. São esses os ingredientes. Então, bora começar a massa? Vamos começar lá? por a massa. Bora. Bom, eu trouxe um pouquinho para adiantar para vocês o meu batimento dos ovos junto com açúcar. Tá. Então, para entender um pouquinho dessa questão do que eu preparei, trouxe já no pré-preparo, são ovos e açúcar batido por mais ou menos uns 6 minutos. Então, essa mistura é pra gente ter um bolo bem fofinho. Diferente de um pão de ló, que é uma coisa mais estruturada, esse bolo ele tem um pouco de gordura, que é o óleo que vai entrar na massa. Então, é um bolo mais untoso. Para quê? Porque quando a gente comer, ele tá umedecido com a calda, não ser aquela esponja, ser um bolo mais gostoso, com essa cara de infância, de lembrança afetiva. Tá? Molhadinho, fofinho. Exato. Então a gente tem aqui batimento. Fica aqui, Maria. Vem Bem mais pra pra lá. cá pra você ver, mãe. Que a gente fica batendo papo aqui, ó. Fica junto aqui. Pode ficar aqui que a gente vai fazendo juntos. Aqui eu ótimo. tenho ovos e açúcar batidos junto. Aí eu vou entrar de que forma aqui? Eu vou entrar com a farinha. Então eu entro com essa minha farinha aqui. Eu vou intercalar a minha farinha com o óleo. Na receita, às vezes, quando a pessoa tá na batedeira, eu deixo ela colocar o óleo direto na batedeira. Porque, de certa forma, é mais fácil de você incorporar.
Mas aqui, eu já trouxe ele semi-batido os ovos. Tá. Acaba sendo melhor incorporar assim. Nossa, como tá fofo isso, É bem né? fofinho Ai, que mesmo. bonito. Na sequência, eu termino de colocar minha farinha. O óleo, para finalizar. E aí aqui, eu brinco que essa receita, ela é tão Pode, fofinha. pode sim. Ela é tão fofinha. Ajudar. Ó, minha mãe sim. já quer ficar me ajudando, Ah, né? ela quer ajudar, ótimo. É o ótimo. costume de casa, né? É. Aqui, É assim em casa? É assim, casa é assim. É. Aqui eu vou Ele vai entrar, fazendo, eu vou tirando. pra não parar, né, mãe? Exatamente. Aqui eu vou entrar com o fermento. Sempre envolvendo o bolo de baixo para cima. Todas as massas que a gente faz em casa, ou até mesmo profissionalmente falando, é sempre de baixo para cima. Esse é o movimento. Esse movimento. Por último, eu vou entrar com coco ralado e o meu leite de coco. Então, leite de coco Delícia. e, por último, o coco ralado. Mas, Jefferson, vai colocar coco na massa porque se tem um coco já no recheio? Porque se é você, de repente, em casa, não quer um bolo molhado e quer um bolinho seco para o café da tarde, você já tem uma opção de receita aqui. Perfeito. Certo? Sem ter que umedecer ou sem ter que rechear esse bolo. Então é uma receita com algumas opções na qual você consegue ser uma receita versátil. Então quer filmar aqui a massa, ó, a Nossa, que consistência, massa bonita. tá? Tá demais. Essa receitinha aqui. Eu brinco que essa receita aqui é a nossa base de bolo de fubá, bolo de coco, bolo de chocolate. É tudo a mesma base. Sempre dá muito certo. Sempre dá muito certo. Você vai colocar na forma agora? Vou colocar e vou trazer um segredinho pra vocês que eu acho que é Não bem tem legal. erro. Eu trouxe aqui uma forma que a gente normalmente utiliza para panetone, para colomba. Tá. Qual é a curiosidade? Isso hoje você encontra super fácil no mercado. Nas lojas de confeitaria você sempre tem esse tipo de forma. Ah, Jefferson, mas e se eu não encontrar? Unta a sua forma com manteiga e farinha, ou manteiga e açúcar, tem pessoas Tá. que untam assim, não tem nenhum problema. Qual é a facilidade? Eu não preciso colocar nada para assar, só isso aqui. Eu terminei, botei meu pão de ló pronto, meu bolo pronto, tirei e vou jogar isso aqui fora, não tenho nem que lavar a louça. Ai, que maravilha. pronto. Não precisa nem usar a forma, né? E aí eu Maravilhoso. trouxe como opção, essa receita que eu fiz vai dar mais ou menos 2 formas dessa. Tá. Uma forma dessa de bolo vai me servir 10 pessoas. Rende bem Rende essa bem. massa. Isso num bolo bem alto. Se Tá. a gente tiver aí pessoas que comem menos, a gente dá para mais pessoas, Muito bom. tá bom? Então a gente vem aqui e Direto. direto na forma. O que acontece aqui? Essa forma já tem uma resina que vai tirar a película morena que vai fazer do nosso pão de ló e aí automaticamente o bolo vai estar totalmente branquinho, que é ótimo pra gente, sem estar com essa casquinha por fora. Perfeito. Perfeito? E como é que é o forno? O forno aqui, 165 graus, em média. Ai, meu forno é de casa, é convencional. Quanto eu vou colocar? 180, tá bom, porque tem menos calor. E aí você vai colocar ele pra assar por mais ou menos 35, 40 minutos. Muito bom. Perfeito? Então a Vou gente levar isso coloca pro no forno. Quer que tire esse daqui também? Pode deixar. Então tá. Vamos Vou levar esse colocar pro pra cá. forno. Mas como é que é, por exemplo, vocês na cozinha? Eu e minha mãe na cozinha é assim. Hoje eu vou falar que ela tá um pouco tímida, né? Porque é a primeira Tô. vez, assim, ela É participando. Já você se solta, Maria. Vai Desse por mim, jeito. já você se solta. Mas na cozinha a gente é muito parceiro, né? É uma vida toda trabalhando junto. A gente começou muito cedo, eu comecei com confeitaria, acho que eu tinha uns 8 anos, eu já fazia. Então, eu tenho aí com a minha mãe, desde a aniversário do meu irmão Sim, de um ano. de um ano, que tem a diferença de 9 anos eu tenho pra ele, eu já fazia coxinha, bolo. Então, minha mãe sempre tava ali comigo, as minhas tias. E aí, a nossa parceria é pra sempre, né? Com certeza. Eu fiz muito evento, minha mãe comigo também nos eventos. Sempre junto, né, Maria? Sempre. Eu já falei que eu já virei 12, 24 horas trabalhando e minha mãe ali, vai dar certo. Não, Vamos lá. gente, isso é Então, só mãe, né? É só mãe. É só mãe pra Só fazer mãe isso pra por fazer nós. isso. E é essa coisa da troca, né? Minha mãe me ensinou a cozinhar, então eu falo que eu cursei gastronomia, mas a minha mãe me ensinou como tempera, como que faz, como que cota. Básico, Você né, já era filha? confeiteira antes? Não, eu sou dona de casa. Minha mãe é dona de casa, mas ela sabe cozinhar de tudo. Aquela dona de casa que faz um pouco de tudo. Exatamente. Ela faz de tudo. E aí depois você começou então com a confeitaria. Eu comecei com a confeitaria. E aí a sua mãe foi ali Me ajudando. ajudando e aprendendo Até também. hoje ela ajuda. Sim, agora eu falo que os meus legal. irmãos querem mais que eu faça, né? Porque eu tenho 2 irmãos. Mas a minha mãe é aquela coisa, ai, que tanto eu queria a comida do chefe hoje, aí eu vou pra lá pra poder É o cozinhar. nosso chefe. Que legal. E hoje eu trouxe uma surpresinha pra ela fazer, né? A nossa cocada de sempre. Ela também vai colocar a mão na massa, Olha aí. Brasil. O que você vai preparar então, Maria? A cocada, A cocada, que é o recheio que é o desse recheio do bolo. De Muito bolo bom. de bolo de coco. bolo. De coco. Ali eu coloquei já no fogo água e o açúcar.
A gente vai fazer ferver. Quando ferver essa água e o açúcar, a gente vai juntar o coco. Ela vai cozinhar até estar transparente. Quando o coco estiver transparente, eu vou entrar com leite condensado e com creme de leite. E aí eu vou deixar ela num ponto realmente mais mole. Por quê? Porque eu quero que quando eu corte esse bolo, ele esteja cremoso por dentro. Porque é um bolo gelado, estruturado, porque eu estruturei o bolo, não é um bolo tão molhado quanto que está embalado no celofane. Mas a ideia é que esteja um recheio bem gostoso. Muito bom. E a nossa cocada de sempre, né? Nosso bolo prestígio clássico. Oh, coisa boa. Olha lá, já tá borbulhando. fervendo. É isso mesmo, aí é só deixar aí mexendo. Só deixa. Aqui vai borbulhar, vai ficar parado, a água Tá. fica parado. Borbulhou, quando ferveu, 2 minutinhos, eu não quero que ela fique uma calda consistente. Eu só quero que ela ferva de fato. Porque essa água que tá aqui com açúcar é o que vai cozinhar o meu coco. Então aqui minha mãe vai entrar com coco. Você já pode mexer. Esse coco é fresco? É Esse fresco, coco é parece, fresco. né? Aí eu trouxe um coco seco. De repente, Jefferson, eu não acho coco fresco, eu acho pacotes muito grande, ou é muito caro. Então qual é a solução? Aquece um pouquinho de água, junta com o coco até você cobrir esse coco. Deixa ele descansar mais ou menos uns 30 minutos, para que ele volte a ser hidratado. Aperta para tirar todo o líquido e vai usar, não vai ser exatamente coco fresco, mas vai ser um coco hidratado. Então ótimo, tem as duas Tem uma opções. solução, Sempre tem uma solução, né? Aqui minha mãe já tá cozinhando a cocada. Pode mexer, mãe. Aqui tá cozinhando a cocada, sempre mexendo esse. Esse é o processo que for pegar, vamos virar aqui para eles conseguirem ver. Aqui a gente tem o coco quase já transparente, é super rápido. Pode mexer. Na medida que ele ficar transparente, você ele é vai estar bom na cozido e a câmera. hora que a gente comer, ele não vai ter aquele ar de que tá duro, ele vai estar mais macio. Certo, então precisa deixar um tempinho a mais. De repente ali uns 3 minutinhos, não precisa ser muita coisa. Porque coco, como ele foi laminado bem fininho, ele vai cozinhar rapidamente. Ô Maria, deixa eu aproveitar e perguntar. O Jefferson Aproveite. deu muito trabalho quando era pequeno, adolescente. Como é que era o Jefferson? Tranquilo. Sempre foi tranquilo, assim? Tranquilo. É. Tranquilo. Não pode responder mal, mas vai falar mal de mim no ar? Dos Não 3 deu- filhos, qual que era o mais O que tranquilo? menos deu trabalho é ele. É viu, ele? Jefferson? É o Olha nosso só. chefe. Ele tem cara de tranquilo mesmo, Ele né? tem. Muito bom. Mas é teimoso. É teimoso? É teimoso. E aí, como é que você faz pra convencer ele? Quando ele tá teimando muito. A gente sente conversa. Aí Dá dá tudo certo. Muito bom. Dá muito certo. Se você perceber aqui na receita, a gente já tem um coco, deixa eu mostrar um pouquinho, a gente já tem um coco já ficando transparente, tem pouquinhas pontinhas brancas, Verdade. é quando ele começa a ficar cozido, tá? Tá. Aí aqui, tendo esse residual ainda que é da calda, pode mexer, mãe. Eu vou entrar com o leite condensado e o creme de leite. Existem algumas receitas de cocada mole que a gente tem presença de glucose, de manteiga, que vai ajudar a ter essa cremosidade, que é a gordura da cocada. Então eu vou entrar com esse tipo de gordura exatamente para ter isso. Eu tirei a manteiga para ser mais fácil para quem for aprender e não entrar no momento errado com a manteiga aqui. Muito bom. Aí nessa jornada, você me interrompe se precisar. Quer continuar aí? Pode falar com a minha mãe, não Pode? tem problema Então tá nenhum. bom, porque eu tô aqui no papo com a Maria, que eu Fica quero saber tranquila. tudo. Porque nessa jornada de vocês com a confeitaria, que vocês fizeram muitas coisas juntos, Muitas coisas. tiveram momentos difíceis, assim, que vocês precisaram também superar juntos nessa carreira aí de confeiteiros? Ai, milhões, né, mãe? Muitas. Eu acho que desde o Muitas. começo, né? Sim. Desde a entrada da faculdade, que a gente tem, assim, relatando um pouco a nossa história, eu acho que a nossa família era uma família muito humilde, assim, a gente é da periferia de São Paulo, né, da Zona Leste, e a gente, na nossa realidade, era muito diferente, hoje é muito melhor, né? Eu falo que a confeitaria salvou a gente, mas lá, quando eu comecei, eu fui bolsista, É legal, né? Eu fui exatamente. bolsista, e a minha mãe, ela é a pessoa que superou tudo isso, que trouxe ali pra mim o conforto de conseguir que eu fosse pra faculdade, de se resolver a questão do lanche, eu não tinha como ir. Quantas vezes eu vim de metrô e de ônibus sem ter como voltar? Quantas vezes me esperou no ponto de ônibus, né? Exatamente, Olha só. para Pra pagar pagar a volta. Então é muita superação, a gente teve... Mas valeu a pena. Ai, E vale. Eu imagino. O que você sente quando vê o filhão assim, ó, brilhando É um em tudo que ele príncipe, faz? um orgulho. Um orgulho, né? É. Acho que é isso que é bacana, é você olhar Não pra tem trás. dinheiro que pague. Eu imagino. E você olha pra trás e sente orgulho de tudo que você fez, de toda a luta, de tudo que Sim. precisou superar. São 20, eu falo que são 20, eu tenho 38, são 22 anos de confeitaria. Eu comecei muito jovem, né, dentro de cozinha, mas
profissionalmente falando, estudando confeitaria fazem 22 anos. E a minha mãe é a pessoa que, de certa forma, se abdicou, às vezes, dela para olhar para mim. Sim. Para olhar e entender a minha necessidade de me formar como confeiteiro. Porque não era só ser um confeiteiro, não menosprezando quem não consegue estudar, mas, de certa forma, pra gente chegar a um lugar, você precisa estudar. E a gente não tinha essa perspectiva de, eu vou estudar algo. E fazer gastronomia pra gente estava muito distante da nossa realidade. E a minha mãe sempre esteve ali, muito presente. Assim, a gente só não penhorou a casa, né? Acho que de resto a gente fez de tudo. Faltou pouco, mas verdade. foi, de certa forma, a batalha dela, né? Ela não foi solo, meu pai ainda era vivo. Mas Sim. ela foi a pessoa que disse, a gente vai fazer. A gente também tem uma história muito legal. Qual? A gente Conta. ficou... Eu fui aluno do ProUni. Eu sou do primeiro ProUni que teve em São Paulo, no Brasil. Exatamente. Tá. E eu fui bolsista, eu sou o terceiro aluno do ProUni. Eu fui terceiro colocado para concorrer ao ProUni. Que demais. E quando eu consegui entrar na faculdade, a gente foi junto e a nossa documentação nunca dava certo, né? Isso. A gente chegou, era uma fila, sei lá, em Morumbi, foi uma fila de 6 horas de fila, assim, uma coisa horrorosa. E quando a gente entra no elevador, o elevador quebrou. Não E nós acredito. ficamos presos no elevador, eu e a minha mãe. Ela de salto, e eu no auge do meu desespero. A gente não podia perder a hora de conseguir me inscrever, Sim. porque assim, tinha um horário pra se inscrever, tinha uma senha. Meu e a gente preso no Deus. elevador. Nós dois, a gente tem que descer e ir de escada, a gente tem que conseguir fazer alguma coisa. E fomos. E fomos de escada. A gente conseguiu abrir o elevador e a gente Deu foi de certo. escada. Deu certo. Deu Olha, certo. que Eu apuro. entrei 2 meses atrasado na faculdade. Já tinha passado muitas das matérias e eu entrei muito depois. E eu tinha 17 anos, né? Então, assim, correr atrás desse sonho era muito distante pra min. E a minha mãe tá aí pra contar várias coisas que a gente passou junto. Imagino. Várias. História não falta, né, Maria? Não falta. O que você lembra, assim? Qual que foi o momento, de repente, mais marcante? Tem algum que você... Nossa, eu tenho um monte. Aí, mas você contou os principais? Os principais já. Exatamente. É. Será que a gente teve também um Deixa eu momento ver. especial, que Seja Doce foi especial pra nós? Foi. Qual? Maravilhoso. O que Seja Doce foi muito sim. especial. Tá. Muito, Quem participou muito primeiro? Eu fui sozinha, ela foi comigo. Fomos nós dois. Era exatamente um episódio que falava sobre família. E aí eu levei o bolo farofa, como eu comentei, e minha mãe foi de me auxiliar. Aí eu falei pra ela, era o seu sonho que eu fosse pra TV? Então Agora era o seu você sonho vai também. com a senhora. Você achou que era tão difícil, né? Eu Porque achava. agora você tá aqui, né, fazendo TV. Exatamente, Você achava que era exatamente. difícil? Eu achava muito difícil. Aqui, só cortando um pouquinho, a Claro. gente tem já a cocada no ponto, tá? Pra dar uma olhadinha aqui, a cocada já tá no ponto. Ela realmente tem esse líquido que vocês estão vendo aqui, porque ela vai descansar e ela vai estabilizar e ser uma cocada cremosa. Ótimo. Tá? A cocada já pronta, pra vocês entenderem como que ela vai gelar, olha só. Deixa eu tirar isso aqui. Ela vai ficar exatamente assim. Olha tá que vendo? beleza de cocada. É exatamente isso aqui. Bom, já assado o nosso bolo, eu trouxe pra vocês pra entender um pouquinho Pra rechear sobre isso, agora, pra certo? rechear. Tá. Eu vou ficar aqui, ó. Isso. Obrigada. Aqui pra vocês Melhor tirarem a pra mim. dúvida, eu trouxe já a forma, como Ai, eu que havia cheiro bom. falado. E ó, olha isso aqui, eu consigo tirar toda a minha forma. Isso, de certa forma, traz uma praticidade gigante. Eu sempre trago curiosidades, porque eu falo que, como eu trabalho numa cozinha muito grande, e as pessoas de casa às vezes, Jefferson, como que é a produção? Gente, a produção, você tem que otimizar tempo. Sim. Senão você não consegue dar volume, né? Com Então, certeza. tudo que otimiza tempo, você consegue ajustar. Põe um pouquinho pra mim. Minha mãe de me auxiliar sempre, a vida Tá toda. vendo? Que Bom, parceria aqui- maravilhosa. É maravilhoso, nem fale. Aqui eu tenho meu pão de ló e ele tá, de certa forma, totalmente assado. Você vê que, ó, ele já tira um pouco daquela película que eu quero tirar. Porque Verdade. isso aqui eu quero fazer assim, ó, pra ele ficar totalmente branquinho. Tá, certo? já dá uma ajeitadinha. Eu vou fatiar em dois só, tá? E vou tirar a minha tampa. Jefferson, eu não consigo fatiar com a faca. Hoje no mercado tem umas linhas, né? Que a gente consegue, ó, a Aí, nossa olha massinha. que bolo perfeito. certo? É a perfeição do bolo de coco. Exato. Aí Amo. eu vou tirar mais Mais uma uma camada. e vou mostrar 2 formas pra vocês de fazer o bolo, tá bom? São 2 Sim, camadas de recheio, então. 2 camadas de recheio. Eu vou mostrar com uma camada e vou depois cortar um com 2 camadas, tá? Essa camada aqui eu vou não usar agora, a gente vai esperar um pouquinho. Certo? Ó, aqui. Jefferson tem essa rebarba. Ó, você aqui com a rebarba. Ela sai fácil. Sai facinho, Ela quase tá? descola. Exato, né? porque estava exatamente colada na nossa forma que eu trouxe de papel. Deu pra entender até aqui? Deu, Ó, que tranquilo. coisa boa.
É que você feitinho aqui. mexe com a massa e ela tá lá. Porque é quase um pão de ló. O batimento dos ovos tem essa coisa de ser maleável. Ela é firme. Tá certo? Deixa eu cortar o outro, mãe. A gente já tira, tá? Eu vou tirar essa rebarba também. Gente, em casa também vai fazer essa baguncinha de tirar a lateral do bolo. Tá. É bom que veja a realidade de como vocês vão fazer na casa de vocês. E como eu falei, eu trouxe um bolo de coco daquele antigo, né? Do carinho de vó, que é um bolo estruturado. E trouxe também o bolo gelado embaladinho. Muito bom. Qual que é o seu bolo preferido, Maria? Bolo. Tem algum preferido? Você gosta de bolo? Eu gosto. Gosta. Eu gosto de pudim. De pudim? Mais que de bolo. Mais que de bolo. Eu gosto de bolo de laranja. E de fazer? Você gosta de fazer mais o quê? Salgado, doce? Mais salgado. Mais salgado? O doce fica pro chefe. Boa. Ele é Muito bom. melhor Aí é bom que nisso. equilibra, né? Sim. Não, Vai mas ele equilibrando em equilibra. casa. Um faz Ele é melhor salgado, outro faz nisso. doce. Eu ainda tô no tradicional. É, Bolinho de fubá, de fubá. É o bolinho do café da tarde. do café da tarde. Maravilhosa. Eu trouxe pra vocês o que eu sempre falo quando eu venho aqui, né? É. Todo mundo pergunta, acho que eu tenho tanta pergunta dessa no Instagram que toda vez que eu venho eu falo, vou levar de novo para as pessoas entenderem. O que é isso aqui? O que é? É um cano de PVC. Eu até imaginei, mas falei, não é possível que seja um cano de PVC. Todo mundo pergunta, mas chefe, você Olha. levou de novo pra Gazeta, o que é aquilo? É exatamente um cano de PVC. Aquele de construção. Aquele de construção. A gente corta do tamanho do aro, leva pra alguém cortar, né? Alguém que sabe fazer esse trabalho, Tá. tem que lixar. E é uma coisa extremamente higiênica. Claro. Limpa, você não fica com ranhura e ele não enverga, porque normalmente aros de metal você enverga ele com isso aqui não pode ir no forno só, mas Certo. para fazer as montagens, isso aqui é excelente. Olha que legal. Tá? Nossa, Então dá ideia pra fazer vários maravilhosa. tamanhos, para mini porção, para porções maiores, bolo de 1 kg, 2, enfim, uma infinidade. Adorei, pronto. Aqui Quem não eu vou sabia o que trazer era. o meu bolo aqui. Eu montei meu bolo no aro, eu Tá. trago ele bem justinho, como vocês podem ver, ó. Tá bem justinho. Por quê? Porque eu tenho que regar o meu bolo. Eu trouxe a minha calda pronta. Essa calda tem na descrição da receita, tá lá a calda. Tá lá, na legenda Tá da bom, na foto que você legenda. encontra no @Gazeta Mulheres, tá? Tá lá. Se você tiver um regador, maravilhoso. Se não tiver, vamos com a colherzinha. Certo. Esse bolo é um bolo que aceita bastante calda, não precisa ter dó. É chegar com a calda de verdade. A calda que eu coloquei na receita é uma calda mais consistente. O bolo vai demorar um pouquinho para poder sugar essa calda, porque não é um pão de ló convencional, é um pão de ló que tem gordura, é mais estruturado. E o que vai acontecer? Se você quiser fazer ele numa travessa, maravilhoso. Ah, Por dá quê? também. Porque ele vai conseguir pegar mais calda, vai ficar mais gostoso ainda. Vai ficar banhado ali nessa calda. Exato, exatamente. Aqui vai ter que esperar um pouquinho mais para ele absorver. Pra ele absorver. Mas ele absorve, absorve tá bem, indo, absorve tá bem. indo. Absorve bem. Que essa calda tem leite condensado, leite de coco, leite integral. Só, né? Só Isso. Leite O leite de condensado, coco vai dar integral. todo esse sabor para isso aqui. Bom, eu coloquei bastante calda e aí a nossa cocadinha vai entrar exatamente aqui. Por cima. Essa receita é para um bolo com 2 camadas, então eu vou usar metade, tá bom? Ótimo. Ai, que maravilhoso que vai ficar esse bolo, Ó. gente. Então a gente tem aqui. Mas Jefferson, eu fui colocando minha cocada e o leite, a calda que a gente banhou ainda tá aqui parada. Ela vai umedecer, porque todo bolo ele é praticamente uma esponja. Tá. Então ela vai umedecer, certo? Uma hora vai descer essa Vai calda descer. e vai pro bolo. Não tem nenhum problema. Traz a sua outra fatia, encaixa ela aqui. Ó, Olha. Nossa, é bem muito legal perfeita. esse aro, porque dá um Sim. acabamento, Dá, né? e aqui Fica você- mais fácil. tá vendo a altura perfeita do bolo? Muito bom. Não tem tempo ruim. Muito bom. Aqui, calda de novo. Vamos pôr bastante calda para que o bolo realmente umedeça Fique bem. molhadinho. E é aquele bolo de colocar na geladeira também, opcional. Ou geladeira. Mas é aquele Se esse mesmo, bolo né? eu falo que você pode até congelar. Eu falo muito sobre congelamento, né? Que normalmente os produtos que eu faço, ele segura congelamento. Por quê? Porque imagine esse bolo aqui, você tem uma festa, vai fazer esse bolo numa terça e a festa no sábado. Tem problema? Não. Congela o bolo. Horas antes você tira ele, põe na geladeira, ele vai descongelar devagar e vai ficar bem gostoso. Muito bom. Certo? Perfeito. Mas, agora, mais Mais cocada. recheio. Cocada. A gente vai fazer ele mais baixo, em vez de ele tão alto. Porque eu vou mostrar um corte pra vocês. Ai, que legal. Fechou? Então, Adoro. ele fica aqui, geladeira. É que põe na... Deixa eu me organizar aqui pra gente poder cortar esse Quanto bolo. tempo na geladeira antes de servir? Se você conseguir deixar 2, 3 horinhas, é o ideal. Pra que ele consiga estruturar. Coloca na Ótimo. geladeira. Pode colocar. Aqui eu trouxe ele já feito. Só que eu trouxe ele com acetato por conta do transporte, né? Ó.
Ai, que lindo. Nossa, como tá molhadinho esse Molhadinho, bolo. molhadinho, molhadinho. Nossa, Aqui, adorei. eu tenho duas opções. Ou eu vou ter ele lá, que eu decorei ele, trouxe como opção um chantilly batido. O que tem nesse chantilly? Depois eu coloco no Instagram. Nesse chantilly tem creme de leite de chantilly, que é o creme de leite industrializado, Tá. e um pouco de leite de coco, para trazer esse sabor um pouquinho. Mas a camada ali é bem fininha, é só para dar esse acabamento. E aí, aproveita e dá um pouquinho de sabor, porque não, né? Exatamente. Aqui de frente de lá a Muito gente bom. vai fazer o quê? A gente vai cortar esse bolo. É isso aqui, ó. Só pra vocês verem o recheio, consegue ver aqui, deixa eu virar pra cá. Deu Olha pra aqui, ver. ó o recheio do bolo aqui. Consegue ver? delícia. Então, esse é o recheio que a gente tem. Eu vou fazer dele aqui um quadrado. Ó. E aí, aqui normalmente, esse quadrado assim. Deixa eu colocar aqui na frente pra vocês visualizarem. É o que você vai embalar. É o que eu vou. Deixa eu pegar um aqui. É o que, teoricamente falando, eu consigo vender ele aqui embaladinho. Põe aqui pra mim. O que eu consigo vender ele embalado. Consegue ver? Temos duas formas de montar. Montar ele já gelado totalmente, ou eu podia fazer um quadradinho e trazer ele assim pra você. É. Que eu já trouxe aqui. Certo? Certo. Que é ele recheado sem umedecer. E aí, como eu faria? Eu teria a minha calda e nessa minha calda, eu, ó, mergulho ele. Vai banhar. Vou banhar esse meu bolinho aqui. Que vai ter o mesmo resultado, certo? Vou tirar, dou uma drenadinha nele aqui e eu tenho o mesmo resultado do mesmo bolo. E pode passar no coco também. Eu ia falar isso Pois é. agora. Muito bom, muito bom. Daqui, eu quero usar ele mais no coco, eu tenho Pode, ele abusa no aqui, coco. abusa no coco. Então eu tenho ele bem aqui. Ah, não gosto do recheio, mas não sou muito fã dele totalmente assim, cheio de coco. Não vai abusar tanto no coco. E aí eu tenho esse meu bolinho aqui. Uma excelente opção para você vender, Exato. né? Um face-venda maravilhoso. Quantas pessoas podem começar a ganhar dinheiro a partir de uma receita como essa, né? Essa Ganha receita sim. é maravilhosa. Muda vidas, gente. E essa receita eu fiz duas coisas. Eu agreguei um pouquinho do meu conhecimento técnico, né? Que é a massa. E trouxe um pouquinho do que minha mãe ensinou a vida toda, né? E muito amor. Claro. Né? Porque tudo isso a gente só constrói alguma coisa na nossa vida sólida, né? Com talento. E só chega em algum lugar se é construído com amor. Porque momentos difíceis, todo mundo vai passar, né, mundo Maria? vai passar. Não tem jeito, não tem escapatória. A gente tem ali os contratempos, mas Todos quando a os gente tem dias. pessoas incríveis do nosso lado, né? Uma mãe como essa, um filho como esse. Tudo se resolve, né? Tudo acontece. certeza. Oh, coisa boa. Vamos colocar aqui no pratinho, então? Vamos. Vamos ver tem, como tem vai mais ser. algum passo que você queira fazer? Não, né? Deu tudo Não, certo. tá tudo Então, certo. ótimo. Eu já coloquei pra vocês exatamente como eu queria que fosse. Tá. E aí a gente tem essas opções. Aí, deixa eu te perguntar. Ai, aliás, gente, que mesa é essa? Peraí que daqui a pouquinho vocês vão ver. A mesa tá incrível, tá simplesmente maravilhosa. Você quer servir esse que é Vou embaralhadinho? servir o que tá cortado para as pessoas verem o meio do bolo. Ah, então ótimo. Pode ser? Então, ó. Aqui. Posso cortar esse aqui? Pode, pode. Ah, tá. Pensei que era embrulhadinho, aí. Não é embrulhadinho, não. Ah, o esse é pra Brasil- mostrar. Esse é pra mostrar. Mas pra comer na mesa vai ser esse Vai ser esse também. aqui. Ótimo. Pra vocês depois levarem de presente um bolinho. Ó, aqui. Ai, que coisa mais linda. E ele se desmanchando, tá vendo? Meu Deus, será que dá pra vender por quanto um bolo desse, hein? Você tem ideia? Hoje, uma fatia de bolo gelado você vende no mínimo 10, 12 reais. 10, 12 reais a No fatia. mínimo. Isso eu tô dizendo pra quem for fazer Tá. revenda sem ter loja. Se a gente tem uma loja, você consegue vender muito mais. 20 reais dá pra vender uma fatia de bolo. Vou mostrar de novo, ó. Só pra vocês verem essa delícia bem de pertinho. Ó, capricha no zoom aí que se merece, hein? Olha, coisa mais linda. E os nossos amigos já chegando aqui. Cadê? Cadê todo mundo? Não, não tá uma coisa de louco esse bolo, bolo, Jefferson. Meu Deus do céu. E é uma delícia. Tá demais, né? Tá, tá demais. Porque a gente sempre vê ele assim embrulhadinho, Maria? agora Bem, assim mais cortadinho. Na tranquila. fatia. Você achou que seu filho cozinhou bem? Bem, Deixa Podemos colocar confiar? pode confiar, Ok, com então certeza. tá bom. Ó, a mãe deixou, hein, A mãe Jefferson? deixou. Só por isso que eu vou A comer. senhora, por favor. Dá licença. Pode Aqui, se ó. sentar, Maria, fique à vontade. Que mesa, hein? Só porque a mãe lindo. vê. Hoje eu Nossa, a caprichei, mesa minha tá mãe tá aqui. incrível. Tem mais algum? Tem Olha mais isso, seu algum? filho é muito talentoso. Acho que foi, Parabéns. foram todos. Boa noite. Muito bom. Aqui. Ô, Maria, você lembra a primeira vez que você vendeu um bolo para quem foi? Você lembra como é que foi isso? Alguém encomendou e você falou, nossa, vou fazer minha primeira venda.
Na verdade, foi ele que fez uns bolos de pote. Se recorda Verdade, disso, lembro, filho? verdade. É? Faz Sim. muitos anos já. Faz anos. Mas a pessoa em si, eu não me recordo. Mas era bolo de pote. bolo de Bolo de pote. Daqueles bem molhadinhos. Estava no primário. Obrigada, tia. colégio, Tava no primário. colégio. No colégio, a gente já vendia. Foi trufa a primeira venda, Trufa. né? Depois bolo de pote. A gente fazia nos potinhos menores, né? Oh, coisa Ai, que boa. delícia. Ó, vamos mostrar aqui como é que ficou? Vamos comer. Comer, né? Pelo amor de Deus. Ó. Ah, peraí, antes de mostrar isso pra vocês, você acha que as homenagens pra você acabou, Dona Maria? Não, não. Tem uma bem especial que a gente vai ver agora. Olha a telinha ali, ó. E hoje eu vim aqui para falar de uma pessoa muito especial, que é a minha mãe. De fato, ela é a pessoa que mais sonhou comigo nesses meus 38 anos. Ela nunca desistiu, nós tivemos muitas batalhas no caminho e ela sempre foi muito firme em estar comigo ao meu lado. Mãe, quero dizer à senhora que a senhora é muito importante para mim, que a senhora é realmente a minha inspiração, a minha vontade de todos os dias levantar e lutar para ser uma pessoa melhor, para ser um grande profissional. Tô passando aqui rapidamente só para te agradecer pela mãe que você é pra gente. Se eu pudesse se reencarnar, reencarnaria de novo para ser seu filho. Muito obrigado, Maria Aparecida. Tamo junto. Muito obrigado por tudo, eu te amo e feliz Dia das Mães. Você merece. Obrigada, Que Deus. família linda. Parabéns mesmo. Coisa mais delícia. gostosa. A né? homenagem foi pra senhora e eu me emocionei. Eu Porque é tão também. lindo, né? Ver o amor assim, de mãe, de filho. Essa E ela família foi sensacional. unida, né? Que é maravilhoso. muito especial. Quem falou ali foi o Johnny, né? Foi o Também. Johnny. Aí tem o Jonathan. Jonathan, que ele não conseguiu gravar o vídeo porque ele tava trabalhando. Aí na correria sim. não conseguiu, mas mostrou a foto dele Eu ali gosto também. que é tudo com J. E meu pai chamava Jonas. Adorei. olha Tem só. um padrão. Deu um padrão. Muito bom. Olha que maravilha. Que agora sim, ó, vamos comer. Eu queimei a largada. Tá muito bom. Eu tava esse esperando o bolo. vídeo pra mostrar pra vocês. Olha, coisa linda. Nossa, que Socorro, presente. que é isso? Bom bolinho. Perfeito. Divino. Sabor de infância. É muito bom. Muito, muito bom mesmo. Nossa, é maravilhoso. você Pensa usou num coco bolo fresco, perfeito. né? Fresco. Nossa, tá demais. Parabéns. Obrigado. Incrível. Gostaram, meninos? Nossa, eu voltei. Ah, eu nem gostei. Voltei Mas eu tô comendo aqui porque eu tô muito Educação. emocionado. tá bom, O Gêmeos tá bom. faz cada receita, olha, ó, ninguém gosta, ninguém copia. Esses fofoqueiros gostam de falar mal. Adora. Não tem o que falar, enche a boca. Olha o Thiago não gostando. Olha ele não gostando do bolo. E essa mesa, né? Maravilhosa. Um pouquinho, meu né? filho. Um pouquinho do meu trabalho. Aqui tem um mix, né? Hoje, dentro da empresa, eu transito em vários setores, tanto no setor de casamento, como no setor de vitrine. Então, aqui tem o que a gente lança agora, que é um cheesecake assado classicamente americano, e a gente tem uma geleia de morango ali fresco. Ai, que delícia. É bem Lindo, interessante. lindo. Ele tá até com acetato, porque ele é bem molinho mesmo. Quando cortar, ele vai até meio que se dissolver ali. Então, o nosso lançamento traz Vou te essa interromper coisa. um segundo, só pro pessoal te seguir enquanto você fala dos doces. Pode ir. Arroba chef_Jefferson Costa. Me siga. Chef_Jefferson Costa. Agora continua. Posso continuar? Continua. A gente tem um lançamento que é o cheesecake. Ele é um cheesecake com morango. Em cima tem pétalas de rosa desidratada, que é pra ter essa coisa do calor de mãe, do carinho, com essa lembrança. Aqui eu tenho um pouquinho de doce que traz essa coisa do coração, uma coisa que dá pra fazer uma mesa. Olha que mimoso. É muito fofinho. Muito lindo. Tem até Lindo. bolo de coração. Tem até um bolo de coração. Muito lindo esse bolo. E também com sabores bem clássicos de mãe. Esse é um bolo de nozes, com crocante. Então eu trouxe essa coisa do afeto mesmo nessa mesa, com sabores e um pouquinho de cor e aí textura. Parabéns. por Arrasaram, isso. né? Parabéns. Parabéns. Parabéns pra vocês. Não é? Obrigada por ter inspirado o seu filho a se tornar um confeiteiro tão maravilhoso como ele é. E um presente pra gente, né? Que vem sempre por mulheres. Oh, Ele coisa fica boa. muito Comemos tudo feliz. isso. A gente também, pode ter certeza. E ficamos muito felizes com a sua presença aqui também. Eu me agradei. E o coração voltou. Tá mais calma. Tá mais calma agora? Muito mais. Você tá em muito casa, mais. Maria? Tá em Muito casa. mais. Entre amigos. Família, É gostoso. maravilha. Que bom.